Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E voltando um pouco no tempo, na época que o The Batman começou a ser mais divulgado, uma das coisas que mais deu esperança pra gente, em relação a esse filme foi quando o Matt Reeves, o diretor desse filme, ele disse lá naquelas primeiras entrevistas que ele estava se baseando muito, na história de The Batman, utilizando o HQ Batman Ego. Afinal, nós consideramos o Ego como uma das melhores HQs do Batman, até porque ela é uma das que mais investiga o aspecto psicológico do Batman Bruce Wayne. E a prova disso é que o assunto do vídeo de hoje é como The Batman ele conseguiu redefinir essa imagem do Bruce Wayne que a gente tinha nos cinemas. Como ele conseguiu trazer algo novo pro personagem. Então vai ser aqueles vídeos de análise que vocês gostam bastante, e tudo isso depois da abertura. E galera, só antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, você já sabe, deixa aquele bate-like, também um bate-comentário, que sempre ajuda bastante aqui os nossos vídeos do canal. Dado esse recado, então, quando The Batman, estreou nos cinemas esse ano, o filme claramente trouxe diversas novas abordagens em relação a muitas coisas que a gente tinha visto do personagem ainda no cinema. Seja na história mais no ar, com um tom investigativo, ou o contexto desse Batman mais inexperiente no seu segundo ano. E por fim, o foco central desse vídeo, um Bruce Wayne confuso e recluso. Essa versão aqui do Bruce, então, ela foi bastante discutida, depois que o filme foi lançado. Ele não é já aquele playboy bilionário que a gente conhece de outras encarnações, e claramente isso foi desafiador para nós espectadores, porque, como eu disse, ele é muito diferente de outras encarnações do Batman no cinema. Na maioria dos outros filmes, o Bruce Wayne ele já tem aquela dicotomia do alter ego. Ele já sabe lidar com essa dupla identidade, tentando esconder a sua persona e ao mesmo tempo que disfarça com atitudes de um bilionário playboy. Ele já é aquele Batman estabelecido que nós conhecemos bem nos quadrinhos. Claro, uma das grandes exceções é o excelente filme, Batman Begins, que mostrava muito bem essa transformação do Bruce Wayne em Batman. E nesse filme a gente teve uma investigação maior de por que o Bruce Wayne quis se tornar então o Batman. Tem inclusive uma grande cena do Bruce jovem querendo matar o assassino dos seus pais. E nesse flashback, nós temos um aspecto psicológico dele muito interessante. Contudo, é uma pequena parte aí dentro desse filme. O filme depois já se preocupa em mostrar o Bruce já adulto, fazendo aquela peregrinação dele, conhecendo outras artes marciais e adquirindo outros conhecimentos, principalmente lá na Liga das Sombras, para se tornar o Batman. E sim, essa encarnação aqui do Batman do Nolan, ao longo da trilogia do Cavaleiro das Trevas, ele vai tendo alguns dilemas sim, mas geralmente são dilemas mais decorrentes dos seus antagonistas, sabe? Não é algo muito interno dele. Ou seja, a gente não consegue aquela análise psicológica mais densa. A obra aqui de fato tinha analisado melhor o aspecto psicológico do Batman Bruce Wayne, até então, foi curiosamente um filme de animação. O clássico Batman, a Máscara do Fantasma. Porque de fato ela consegue explorar de uma forma muito competente, a cabeça do Bruce Wayne. Durante os só 90 minutos que tem essa animação, ela consegue passar como o Bruce, na verdade, ele utiliza aquela promessa que ele fez para os pais no passado, como uma espécie de castigo para ele no presente, sabe? Ele não pode se permitir ter algo nada mais fora essa missão dele. E quando o Bruce tem a chance de encontrar a felicidade na vida durante essa animação, ele mesmo quer se sabotar, pois na cabeça dele, ele achava que seus pais não gostariam de ele ter essa vida tranquila, e sim honrar aquela promessa do passado. Mas eu falei então desses dois casos aí do Batman Begins e do Máscara do Fantasma, porque essas eram as obras nos cinemas, que tinham então tentado explorar mais esse lado mais denso aí psicológico do Bruce Wayne. E aí a gente chega então no Bruce do The Batman, que ao longo de quase todo o filme, ele tá sempre naquela vibe do Something in the Way, tá sempre escutando a música. O diretor Matt Reeves pede ao Robert Pattinson pra jogar com seus pontos fortes nesse filme. Esse Bruce não tem ainda o alter ego do playboy bilionário e prefere ficar em casa, recluso, fazendo anotações no seu diário. E quando ele é obrigado a deixar a Torre Wayne sem usar a máscara de Batman, ele fica de mau humor e usa óculos escuros, como se ele não quisesse ser esse Bruce Wayne. Ou seja, The Batman aí já começa a nos desafiar em relação a esse Bruce Wayne, que é o completo oposto das outras encarnações que a gente viu no cinema até então. E claro, tem muito mais ainda. Esse Bruce Wayne ele é jovem, ele vem atuando então nessa Gotham aí por quase 2 anos. E enquanto ele é brutalmente eficaz nesse combate ao crime, a gente consegue ver em várias cenas dele fazendo isso, ele não tem certeza ali no início da história do The Batman se tudo isso que ele tá fazendo, esse combate ao crime desenfreado, toda essa raiva que ele vem colocando, enquanto ele dá murro, se isso realmente tá fazendo, alguma diferença na cidade. Ele não tem certeza disso. E aqui entra como The Batman faz um retrato tão real no estado psicológico do Bruce.
A título de comparação, estranhamente, o Pattinson ele tem mais tempo de combate ao crime que o Batman do Bale. Disse estranho porque quando realmente a gente compara os dois, o Batman do Bale, até ele ter aquela parada que tem no Cavaleiro das Trevas Ressurge, ele parece um herói, digamos, mais seguro de si, né, mais completo. Ou seja, ele soa mais como herói mesmo. Mas isso é uma falha, então, lá pro Bruce Wayne do Robert Pattinson? Na minha opinião, na verdade, é pelo contrário. A abordagem do The Batman, ele tenta dar mais camadas, então, em relação ao estado psicológico desse Bruce Wayne, desse filme. Ele investiga mais a fundo isso. Ele tenta mostrar o quão perturbada a mente do Bruce possa ter ficado após um evento tão trágico. Ou seja, nessa abordagem aqui do filme, ela leva mais tempo para o Bruce do Pattinson assimilar todo o trauma do passado, bem como se acostumar com o início desse combate ao crime como Batman. Afinal, tentar realmente virar o Batman, como isso influenciaria na cabeça, né, de uma pessoa? Quanto tempo realmente levaria para esse Bruce Wayne virar, né, o Batman que nós conhecemos dos quadrinhos? O cara mais seguro como herói e também mentalmente. E assim, não que o Batman do Nolan tenha cometido um erro grave. A preferência do Nolan naquela época foi pular essa etapa, né, do Bruce tendo que se acostumar psicologicamente a ser o Batman e tudo mais, os problemas, e muito mais focar nessa ideia, no argumento, né, de por que o Bruce Wayne ele se torna o Batman, que ele se inspirou brilhantemente lá na HQ do ano 1. O Bruce do Pattinson quer nos mostrar mais a fundo o que essa vida de combatente do crime, ainda mais um jovem com sérios problemas emocionais, podem acarretar. E isso fica muito claro nas entradas do diário desse Batman e do seu comportamento recluso. O aspecto então mais importante em relação a esse Bruce Wayne do The Batman é que ele é mais fraco mentalmente do que fisicamente. A vulnerabilidade desse Batman está na maneira de agir dele. A raiz disso, na verdade, é que ao longo do filme é mostrado que esse Bruce ele não resolveu o seu trauma da morte dos seus pais. E se tornar o Batman é obviamente o jeito que ele tenta resolver isso. Ele está ali trabalhando na sua própria raiva e tristeza e agindo por uma necessidade de vingança. Notoriamente, vem aí o seu mantra, então, para a maior parte do filme, que é do eu sou a vingança. E como eu já disse antes, nesse filme, então, aqui a gente não tem, né, aquela imagem do Bruce Wayne em playboy. Ele não tá interagindo com a sociedade, né, com as outras classes ali de Gotham, como outros Batmans faziam já, né, desde o primeiro filme, como o Bale ou o do Affleck. Aqui ele é um recluso que ele, na verdade, não tá interessado nem na própria vida. Ele não tá interessado na vasta fortuna dele, na posição social que ele se encontra em Gotham, ou até do bem-estar da empresa, né, da família dele. Essa é uma grande diferença desse Bruce Wayne. Até daí vem aquelas declarações do Matt Reeves comparando esse Bruce Wayne com um astro de rock recluso. O Bruce deixou de ser um Wayne. E se você vê a maneira dele agir nesse filme, é realmente como ver uma estrela de rock, mas em vez de sair e fazer shows à noite, o show, entre aspas, aqui desse Bruce é ser o Batman de noite. Esse Bruce Wayne, então, tem essa dependência em ser o Batman. Ele só quer fazer isso. E isso tá aliado no que eu já falei, né, na questão do trauma mal resolvido dele e dessa necessidade de vingança que ele tem. Isso explica também por que o Batman do Pattinson ele luta por pura emoção, sabe? Isso eu vi muita gente debatendo, até falando que seria um ponto negativo desse Batman, né, que ele vem entrando assim bem de cara, sabe? Ele não vem no modo de detetive, stealth e tudo mais. Mas, de novo, você tem que pegar o contexto desse filme, como é esse Batman, como é esse Bruce Wayne. Então, se você pegar todos esses pontos que eu já tô falando em relação a como esse Bruce Wayne ele age por pura emoção, isso tá explicado sim na narrativa de por que ele vem de cabeça, né? De frente pra bater com os bandidos. Até também vem no combate ao crime no lado mental dele, né? Quando ele age como detetive. A gente vê ele ligando os pontos pra onde vai tal pista, mas, de novo, como ele é muito emocional ainda, ele deixa essa emoção bruta dele ainda ditar certas ações dele, a gente vê ele cometendo erros e não vendo pistas óbvias, como é o caso lá do La Ratalada, que não é porque ele não sabia espiar, mas porque ele foi pra uma pista totalmente diferente, e do próprio lance do carpete também lá do Charada. Todas essas ações, quando ele comete erros aqui, ela tá aliada a esse lance da emoção bruta que ele ainda tem nesse filme. O Batman, o Bruce Wayne desse filme é assim. A cena de abertura, onde a pessoa que ele salva fica com medo dele, é a prova disso. Mesmo ele já atuando há bastante tempo na cidade, mostra que esse Batman ele ainda não conseguiu a aprovação ou a confiança da população de Gotham. Por isso, aquele final onde o Pattinson vê ele precisa se tornar um símbolo de esperança é um fechamento tão bom. E também, só abrindo parênteses aqui, esse lance do Batman ser um símbolo de esperança não é nada contra a mitologia do morcego. Em várias HQs ele diz isso. O que eu vi muita gente interpretando é que daqui a pouco ele quer ser um símbolo de esperança para todo mundo. Mas não, galera, é para os cidadãos que ele quer salvar, para essas pessoas que ele acha que merece ser salva. Enquanto para outros ele ainda quer continuar sendo esse símbolo de medo, né, para poder proteger a cidade. Continuando, mas mesmo com toda essa raiva que a gente vê que esse Bruce Wayne ele tem, e falando de aspectos aí da mitologia do Batman, esse Bruce ele respeita o elemento mais importante pro Batman, que ele não mata.
Isso fica aparente em diversas situações da trama, sendo a maior quando o Charada confronta o Bruce com o passado do seu pai e que ele foi responsável pela morte de uma pessoa. Quando o Bruce considera a possibilidade de que o pai dele possa ter matado uma pessoa, cara, ele atinge o nível mais baixo dele nesse filme. Novamente aqui a gente tem aquela ferida aberta lá do trauma dele que ele ainda não conseguiu ultrapassar. A cicatriz que ainda não cicatrizou, como o próprio Batman fala no monólogo final. E com muito talento, inclusive, o Matt Reeves, ele não precisou, né, mostrar pela 59ª vez a morte dos pais do Bruce para poder mostrar esse trauma dele. Ele não precisa disso. Ele tem, né, o Robert Pattinson, que é um excelente ator e que consegue passar essa tristeza do Bruce só pela expressão. E junto com a atuação do Robert Pattinson, nós temos cenas que conseguem mostrar isso. Essa aqui é a cena do funeral do prefeito, onde a câmera acompanha o olhar do Bruce até o filho órfão do prefeito. É um olhar que diz tudo, e nós sabemos instantaneamente o que ele está sentindo e pensando. O mesmo também em outra cena aí, que o Bruce entra no quarto dos seus pais na Torre Wayne. Novamente, sem falas e só a ambientação e a atuação do Pattinson dizendo tudo sobre o que ele tá sentindo. Essa cena do Bruce literalmente abrindo as portas do seu passado, quando ele entra nesse quarto dos pais dele, é emblemática. E o assunto dela, então, que em relação ao passado do Bruce, ela vai culminar, então, na cena do Bruce com o Alfred, que é quando o Alfred lá tá no hospital e aí o Bruce finalmente ele se abre, né, pro mordomo. Ele abre as suas feridas na tentativa de curar elas. E aí acontece algo mágico nessa cena. Nós temos aqui um Bruce Wayne Batman que fala dos seus sentimentos, expõe eles de uma maneira franca, soando frágil até. E isso eu acho extremamente eficiente para fazer com que nós, espectadores, nos conectemos com esse Bruce e o entendemos. E essa cena é mais uma vez em que o Matt Reeves ele consegue então dar essa redefinição, né, do Bruce Wayne que a gente não estava acostumado nos cinemas. É finalmente nessa cena do hospital que o Bruce vê que ele pode voltar a sentir aquele mesmo medo que ele sentiu quando seus pais morreram. E que ele achava que já tinha deixado isso pra trás, mas não, na verdade ele ainda não tinha se tocado que, cara, ele sempre sentiu isso a vida inteira. A própria interação desse Bruce com os outros dois grandes coadjuvantes do filme, a Selina Kyle e o Charada, ajudam o Bruce a confrontar o estado em que ele se encontra e ver que ele é prejudicial à cidade e a ele mesmo. Vamos começar com o Charada. Que o Charada ele mostra que esse estilo aí de combate ao crime que o Bruce está fazendo atualmente, baseado puramente na raiva e na vingança, pode gerar o efeito oposto do que o Bruce estava pretendendo. Com essa mentalidade que o Batman tinha, ele acabou gerando uma das maiores ameaças que a cidade tinha confrontado até então. E poxa, não foi só o Charada, mas até aquele seguidor do vilão que quase mata o Bruce e a Selina, ele foi motivado pela vingança do Batman. O cara literalmente fala isso, né? Na hora que tirou a máscara ali, ele diz que ele é a vingança, exatamente como o Batman. É um momento muito chocante. Então aí o Bruce já leva um tapa na cara. E enquanto isso, a Selina, ela abre um maior escopo, assim, da visão do que o Bruce Wayne ele tinha sobre a cidade, os seus habitantes. Do que eles sofrem todo dia. A história da Selina, ela é importante para isso. Porque em vários momentos o Bruce, ele julga, né, de forma muito precipitada as ações da Selina. Afinal, ele vem de um mundo totalmente diferente dela. Ele não passou os mesmos perrengues que ela. Mas é através desse relacionamento com ela que o Bruce cresce. E até no final do filme, tá lá ele ajudando a Selina a não buscar a vingança, pois ele sabe o que isso vem fazendo com ele. Ele impede a Selina de continuar nesse caminho que ele estava vendo que para ele não vai dar certo e impede ela de matar o Falcone. E com isso ele ganha a confiança dela. Os dois então crescem como pessoas e é graças a esse relacionamento deles ao longo do filme. Resumindo, em The Batman nós temos um Bruce Wayne inédito, redefinido, que se perdeu quando virou o Batman, na ideia dele ser a vingança. A sua dor é uma ferida aberta e o leva a tentar salvar a cidade que roubou seu pai e sua mãe. E de fato ele tá tentando fazer o bem, mas ainda não é pelos motivos totalmente certos. Ele ainda é motivado pelos seus problemas não resolvidos. Ele não tá sendo um herói para realmente salvar as pessoas de Gotham. Aqui em The Batman, então, ele tá querendo ser um herói para tentar lidar com essa raiva dele. E por isso ele acaba cometendo, então, muitos erros. Na verdade, mais do que qualquer outra versão do personagem que nós vimos no cinema. Esse Bruce Wayne, ele tá totalmente quebrado e sem esperanças. Por isso não tem muito sorriso no rosto do Robert Pattinson. E isso tem um motivo. Ele simplesmente se torna o Batman para preencher um vazio. E claro, é por isso que a gente não vê então aquela persona, aquela coisa excêntrica do Bruce Wayne, bilionário, né, no iate, com as modelos. Isso é um projeto em construção que talvez para futuros filmes venha acontecer. Do Bruce realmente atuando mais como Bruce Wayne, tendo uma vida fora de ser Batman. Pode ser que a gente venha a ter então uma nova abordagem, né, nas sequências. Enfim, vocês podem ver que realmente eu adorei essa abordagem que eles tiveram, né, desse Bruce Wayne / Batman em The Batman. Eu gostei como eles tentaram então essa nova abordagem, mostrando ele sem esperança ainda, sabe? Totalmente quebrado e ainda utilizando essa persona do Batman da maneira errada.
Isso é muito legal e pode dar um novo fôlego aí pro personagem da gente ver sobre esse novo escopo. Mas bem, essa é a minha opinião, né? Agora eu quero saber se vocês concordam com o que eu falei aqui. O Bruce Wayne ele teve tanta diferença assim? Na verdade não mudou muito? Gostaram ou não gostaram desse Bruce Wayne do The Batman? Deixe suas opiniões nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 projetos de financiamento coletivo no Padrim e também no clube de canais do YouTube. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!